senador Eduardo Girão divulgou um vídeo logo após protocolar no gabinete do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sua candidatura à presidência da CPI da pandemia. O senador apontou a necessidade de furar o acordão que está sendo costurado para que a CPI blinde governadores e prefeitos. Girão apontou: acredito que o comando da CPI precisa ter essa isenção. Não pode haver conflito de interesses, ou seja, parentes em cargos, que possa de alguma forma constranger a CPI de atuar. Girão afirmou: é hora de deixar a política de lado. Assista. Paz e bem, minha irmã, meu irmão brasileiro, eu estou aqui hoje na sala da chefia de gabinete do presidente Rodrigo Pacheco. Acabei de protocolar aqui a minha candidatura à presidência da CPI da pandemia, Oficializei o presidente do Senado, demonstrando que realmente é para valer essa candidatura. O objetivo é uma alternativa, não participei de nenhum acordão com relação aos nomes definidos aí para o comando dessa CPI. Acredito que essa CPI existe uma expectativa enorme da população brasileira, que participou, inclusive, para que a nossa solicitação, com 45 assinaturas de senadores, que inclusive a partir de uma mobilização popular, reivindicação dos eleitores junto aos senadores para assinarem o nosso pedido. Porque antes só tinha uma CPI, que era a CPI do senador Randolfo Rodrigues, que focava apenas em ações e omissões do governo federal, ou seja, apenas da União. Esse nosso pedido, que a gente conseguiu aprovar e apensar ao primeiro, que eu tinha dado entrada no dia 2 de março, estava recolhendo assinaturas, nós conseguimos 13 assinaturas a mais do que o primeiro pedido, justamente porque, além de focar na União, esse é o nosso pedido, no governo federal, também vamos rastrear, é justo que se faça isso, as centenas de bilhões de reais enviados para estados e municípios, de verbas federais. Então, acredito que isso torna mais independente, torna mais ampla e justo a apuração dos fatos dessa pandemia. Então, acredito que o comando da CPI precisa ter essa isenção, não pode haver conflito de interesse, ou seja, parentes em cargos como governador, como prefeito, que possa de alguma forma constranger a CPI de atuar. Então a gente precisa ter a justiça para todos, a verdade tem que ser ampla, e não apenas uma faceta da verdade, tem que vir toda a verdade. Então, a gente acredita que é muito importante essa alternativa que nós estamos colocando, com todo o respeito aos colegas, mas a sociedade é o mínimo que ela merece. É isso, é ter realmente uma CPI que seja técnica e verdadeiramente independente. Eu fico vendo alguns posicionamentos de pré-julgamentos já, e não é para isso que é feita uma CPI. A CPI ela tem que dar o contraditório, a ampla defesa para ouvir os dois lados e aí fazer um trabalho sem pirotecnia, sem foguetório, mas com o objetivo de buscar realmente os responsáveis de todas essas, de todo esse escopo que tem nos dois pedidos. É importante que você saiba que é o presidente da CPI, por isso que eu estou me candidatando à presidência, que vai escolher o relator. Então eu me comprometo a escolher um relator que não tenha qualquer tipo de conflito de interesse, de suspeição com relação à apuração dos fatos. Quero também deixar muito claro que seria uma covardia com o povo brasileiro, seria um desrespeito, uma desumanidade se fazer uma CPI com algum tipo de interesse político eleitoreiro, para 2022. A população não merece isso de nós, no momento de tanta dor, de tanto sofrimento na questão da saúde pública, na questão também do desemprego que assola nosso país e da fome. Cada vez mais a gente vê crescer pessoas com dificuldade do alimento, de algo básico.
Então, não é hora de fazer política, é hora de deixar a política de lado, né, e procurar salvar vidas e poupar sofrimentos e buscar a verdade com muita responsabilidade com o país. É isso que fica meu compromisso. Conto com as suas orações, conto com as suas mobilizações, né, de forma legítima, na paz, para que a gente possa, de alguma forma, furar esse acordão que existiu aí e que a população legitimamente não reagiu muito bem. Grande abraço, muita paz, que Deus abençoe você e sua família. Olá pessoal, muito boa tarde, aqui é Carla Zambelli, deputada federal por São Paulo. Esse vídeo é para contar para vocês que a gente entrou com uma ação popular na Justiça Federal do Distrito Federal para impedir, para colocar como suspeito, ou seja, pedir a suspeição de Renan Calheiros como relator da CPI da Covid-19. Como vocês sabem, essa CPI não vai investigar só o governo federal, ela vai investigar governos estaduais e municipais. E querem colocar o Renan Calheiros, que é pai de um dos governadores investigados, para ser o relator. Além disso, essa CPI tem algumas coisas estranhas. Por exemplo, Jader Barbário, que também é pai de um governador que está sendo investigado. Teve já algumas operações da Polícia Federal no estado do Pará. Também é membro da comissão, né? Membro suplente, mas ele participa. Tem membros também que já são declaradamente pré-candidatos a governadores, ou seja, também pode prejudicar governadores porque tem interesse político nisso. Ou seja, essa CPI está lotada de coisas estranhas e equivocadas. Eduardo Girão, que é senador do Ceará, que entrou com esse pedido para investigar governadores e prefeitos, está também concorrendo à presidência da comissão. Eu particularmente acho que ele deveria ser relator, porque ele lutou bastante para que essa investigação fosse mais ampla. Mas o relator não pode ser uma pessoa com 43 processos e 6 inquéritos abertos no STF. Por esse motivo, eu, Carla Zambelli, junto com o meu advogado, nesse caso, Sormani, entramos com essa ação popular no Distrito Federal. Assim que essa ação for distribuída, a gente passa aqui os detalhes para vocês das decisões todas, mas eu peço que vocês compartilhem essa informação para saber que nós estamos tomando providências em cima dessas injustiças, tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus. O pessoal dizendo que já está dando resultado e a gente sabe por quê. Foi só anunciar que a CPI seria também para prefeitos e governadores, que o número de mortes começou a cair bastante, de forma significativa, em vários estados. Isso é muito interessante, muito interessante. Defendo que o senador Girão seja o presidente da CPI. Eu também defendo. Até porque, pela tradição do Senado, o autor do requerimento, ele é que preside, e ele é autor do maior requerimento. Canal Bender, obrigada aqui por participar do Superchat. Reset do STF urgente, aposentadoria dos 11 atuais, lista com 33 juízes federais de carreira feito pelo colegiado, escolha de 11 novos ministros pelo Congresso, IPR com aprovação de ambos, máximo de 8 anos do cargo, fim da vitaliciedade. Muita gente querendo ver mudanças mesmo nos integrantes do Supremo, né? Vânia Miranda, boa noite. Não seria o caso de impedir o Renan e Jader Barbalho de fazerem parte da CPI? Ambos são pais de governadores, o primeiro de Alagoas, o segundo do Pará, que inclusive teve suas contas bloqueadas, o Jader Barbalho. Gente, isso é o que as pessoas pensam, não é? Porque se a CPI, ela é como se fosse assim, na CPI é como se os senadores fossem juízes, porque eles vão ter que julgar, né? Eles vão ter que julgar as ações, ver se houve crime de responsabilidade. Então, eles precisam ser isentos, se aplica a eles aí as leis, as normas da magistratura de forma subsidiária. Então, o correto é que uma pessoa que seja suspeita ou até impedida, né, não possa atuar. Vamos aguardar para ver no que dá, porque eu vou dizer assim,
no mínimo, muito estranho, né? E é por isso que as pessoas não se conformam. Não cai bem, né? Cai assim no espírito da gente, fala assim, como assim, né? Como assim? Então, o pai, senador, vai julgar, né, inclusive os atos do filho? Não é possível, né, gente? Isso aí realmente não faz o menor sentido.